Olá, muito boa noite, meus irmãos, muito boa noite, minhas irmãs. Nós estamos mais uma vez aqui hoje no nosso lar para transmitir o estudo bíblico a todos aqueles que fazem parte da nossa igreja e também que não moram, não residem aqui em Bauru e são de outras igrejas presbiterianas ou não, mas que estão aí conectados a nós, certo? Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e já nós os cumprimentaremos nominalmente, tá bom? Boa noite, irmãos. Só isso aí por lá, minha filha? Boa noite. Hoje quem está me auxiliando aqui é a Lulu, como vocês já viram. Nós combinamos assim. Na semana passada foi a Alicia, hoje a Lulu deve me ajudar. E todos estão aí de algum modo nos acompanhando pelos seus respectivos aparelhos em casa, tá bom? Então vamos lá. Fazer uma oração inicial, porque a hora, como eu disse, normalmente não espera, agora são 8 horas e 30 minutos, de acordo com o reloginho que está ali atrás de mim, ó. Vocês vão ver ele aí? Não, vocês não vão ver, né? Ele está para cima da cabeça da dá pra mais ou menos aqui, tá ó. mais ou menos, bem lá na pontinha aí, ó. É isso aí, ó. Ele está aí bem na pontinha, né? Aqui. Só que ele de Da passarinho, cabeça da né? Lua, é ele mesmo. Mas eu estou vendo aqui, ó. 8h30 agora. E Ronieres, boa noite, quem está aqui, Márcia. mamãe Márcia, e os demais que vão chegando, nós vamos cumprimentando na medida que forem chegando, tá bom? Vamos cantar, que normalmente nós fazemos, há várias pessoas lá, mas se você não nos cumprimentar aqui, eu não tenho como identificá-los, estou vendo por causa dos ícones que aparecem no meu aparelho, tá bom? Vamos cantar, Lolo, escolhe um canto que você saiba, para você ajudar o papai, minha filha? Nossa. Se tiver difícil, tá bom, eu escolho. Pode escolher. Olhar somente a ti, Senhor. Você sabe isso, não sabe? Vamos lá então. Olhar somente a ti, Senhor. Mais forte. Olhar somente a ti, Senhor. Seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, E não olhar atrás. e não olhar atrás, amar somente a ti. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar, servir Somente a ti, Senhor. Servir somente a ti, Senhor. servir somente a ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás. Olhar somente a ti, Senhor. amar somente a ti, Amar somente a ti, Senhor. servir somente a ti, Servir somente a ti, Senhor. não olhar atrás, não olhar atrás, seguir teu caminhar,
Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrar pra te adorar, Senhor, e não olhar atrás. Vamos ver quem chegou aqui para a gente cumprimentar, depois a Lulu vai anotar. Eu já cumprimentei ao Ronieres, já cumprimentei a minha digníssima que está no outro quarto aqui da nossa casa, e vou cumprimentar agora a Dona Zilda. Boa noite, Dona Zilda. Boa noite, Delmarque. Boa noite, Jussiane. Boa noite, Tayane. Boa noite, Dona Luzia, a mãe da minha digníssima. Boa noite, Josi. A gente se viu há pouco, né? Claro que num contexto bem triste, já já vou falar sobre isso, mas nos vimos há pouco, espero que você esteja bem, e o Cardoso também. Joaninha, Lafayette, boa noite. Rejane, boa noite. Vânia, boa noite. Isa, boa noite. Júlia, boa noite também ao Reginaldo Diácono, lá do Maranhão, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a Lolo vai anotando ali, eu vou cantar. Bom, primeiro eu vou informar os irmãos que já estão chegando aí, né, sobre a partida do nosso irmão Nivaldo, por quem nós viemos orando aí. Seu Nivaldo, diácono aqui da nossa igreja, já vinha doente há vários anos, né, desde que eu conheço, desde 2015. Se não me engano, o seu Nivaldo começou a lutar contra uma leucemia no final de 2014. Então, aí entre do meio 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 anos. 7 anos de muita luta. Fomos visitá-lo muitas vezes. Seu Nivaldo, apesar de enfermo, muitas vezes esteve conosco também na igreja. E recentemente o seu quadro clínico se agravou. Nós estivemos orando, porque Deus é grande, não é? O Senhor nosso Deus está acima de tudo que nós conhecemos e até daquilo que nós desconhecemos. Deus é grande, está acima de tudo. Então, o seu Nivaldo, seu quadro clínico agravou-se, nós insistimos orando para que Deus, por misericórdia, o recuperasse. O seu Nivaldo tinha 77 anos, né? E 7 desses 77, como eu disse, foram passados aí lutando contra a enfermidade. Então, hoje pela manhã, aprove a Deus chamá-lo à eternidade, seu servo, desbravador, uma fortaleza, né? Um homem que veio na penúltima visita que eu fiz recentemente ao hospital. Eu fiz a pergunta que normalmente fazia: seu Nivaldo, como é que está a fé? A fé precisa estar inabalável. E ele sempre confirmando, cantando conosco, orando, lendo a Bíblia. Então, quem conhece o Nivaldo aqui de Bauru sabe muito bem que dispensa comentários à pessoa e à vida do seu servo Nivaldo, né? Do servo de Deus, diácono Nivaldo, nosso irmão em Cristo. Amanhã pela manhã, finalzinho eu falo aqui novamente, mas amanhã pela manhã às 9h30, nós estaremos lá para fazer um ofício fúnebre lá no Terra Branca. Tá bom, gente? Então, vamos cantar, mas antes vou cumprimentar quem mais chegou aí. Lolo, me ajuda aqui, minha filha. A Luciana Alves, boa noite, Luciana. A Maria de Fátima, boa noite, Maria de Fátima. Boa noite, a Beth. A Dona Alvina, essa dupla aí tá firme, isso é muito bom. Dona Maria de Jesus, boa noite. Claudemir, boa noite. Quem mais chegou aqui? Esse nome eu não estou vendo direitinho. Valdir. Ô Valdir, como é que tá a luta aí, meu irmão? Estamos sabendo aqui das dificuldades. Manda notícia, põe aí para nós no comentário, por favor, viu? Ao Robson Quadros, presbítero Robson Quadros, lá da igreja de Reginópolis. Muito bem, boa noite a todos vocês. A Lulu está anotando seus nomes e nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos prepare para o estudo bíblico da noite de hoje. Portanto, de onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esta noite que o Senhor nos permite
estudar a tua santa palavra. Rogamos que por misericórdia o Senhor atinja o nosso coração, edifique a nossa vida, ó Deus, e nos ajude para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado em tudo que fizermos aqui. Rogamos, ó Deus, reiteradamente que o teu Espírito vá ao encontro dos corações tristes na noite de hoje, neste dia. De um modo particular, lembramos aqui da Terezinha, dos seus filhos Luciana, Tiago, Giovana, mesmo o Lucas pequenino, ó Deus, que ainda não entende muita coisa, mas é da família. Que o Senhor esteja suprindo, ó Deus, o espaço, todos os espaços que o teu servo Nivaldo ocupava. São muitos, inclusive no nosso coração, o lugar que a lembrança agora passa a ocupar, ó Deus, o lugar da pessoa. Então a lembrança que fica até o dia que o Senhor Jesus nos levar para a eternidade, quando nós não mais precisaremos dela, porque teremos alcançado o que nós almejamos nessa vida. Seja, Senhor, com aqueles corações, enxuga daqueles olhos as lágrimas, fortalece cada vida, ó Deus, nós imploramos. Abençoa-nos no estudo desta noite, seja com cada casal, cada vida, cada família representada, Senhor Deus, neste momento de estudo, que o Senhor esteja abençoando todos os que estão conectados a nós. Rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, além, quem mais eu não cumprimentei, vamos ver aqui. Acho que já cumprimentei todos vocês aqui. Se eu não cumprimentei você ainda, põe uma boa noite aí para mim, tá bom? E aí eu falo com você. Tá bom? Ok, gente? Vamos ao versículo da semana. A Lô que vai conduzir esse momento. Lô, com você. O versículo da semana é João 6:68. Eu não entendi. Qual é mesmo o texto? João 6:68. E onde é que está João, Lolo? João está depois de Mateus, depois de Lucas. Então, depois de Mateus, Marcos, Lucas, aí Aí vem João. no Velho ou no Novo Testamento, Lolo? No Novo. Ah, no Novo. Então, na segunda parte ou na primeira da Bíblia? Na Fala para segunda. eles. Então, na segunda parte. Ok, então, vamos lá. João 6:68, Lolo. Vai nos lembrar aí. Eu me lembro qual é dessa vez. A mãe não está aqui para brigar comigo, mas hoje eu me lembro. Tu tens... Lá, aí começa na parte em que diz assim, tu tens as palavras... Vai lá, Lolo. Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem não acabou o versículo. Não? Acabou sim. Acabou? Tu tens as palavras da vida eterna. Ih, é mesmo, acabou aí. Não, vai, deixa eu ver aqui. E tem ainda o texto 668. E, peraí, Lulu, tem uma coisa errada aí. Responder. Senhor, sim, é porque tem a pergunta primeiro. Então. Eu dei a resposta. Comece aí, ó. Senhor, Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. isso, agora sim. Muito bem. Então, eu gravei o versículo, mas eu não gravei a primeira parte. Respondeu-lhe Simão, né? Então, mas é para gravar a segunda mesmo, né? Senhor, para quem iremos? Como é que é? Fala de novo, Lolo. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Bem, onde é que está mesmo? É para ajudar o povo ali, ó. João 6:68. Isso, a parte B do versículo praticamente, né? Não é isso? É. Muito bem. Você já gravou? Você é capaz de falar sem olhar na Bíblia? O versículo todo. Ó, eu já gravei aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus. Não, Pedro. Respondeu-lhe Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Só gravei a resposta. Então, uma parte. João 6:68. Muito bem. Gente, nós vamos lá, porque a hora não espera. São 7:15. Nós vamos prosseguir no estudo desta noite. Então, você que está conectado aí, fica firme e vamos estudar juntos até o final, ok? Abra sua Bíblia
lá em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 5. Não, Lulô, não dá trabalho para ela, né? Porque eu já estou suando aqui. Choveu praticamente o dia todo, mas está quente aqui. Bom, não sei onde é que está Coríntios. 2 Coríntios é isso aí. 8, versículo 5. 8. E não somente participarem da assistência aos santos. E não somente... Não, minha filha, você pegou a parte final do 4, ó. E não somente fizeram... E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos próprio Senhor. Não. Depois deram-se a si mesmos deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Isso. Quem puder escrever aí, põe para nós, tá bom? Ô Lolo, o óculos está te atrapalhando, né? Boa noite, Dona Maria Xavier. Boa noite também aqui ao Jean e a Edna. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então o texto é esse aí, gente. 2 Coríntios 8, 5, que diz: não somente fizeram como nós esperávamos. É Paulo que está dizendo. Acho que convém ler desde o primeiro versículo para quem não acompanhou o estudo na semana passada. Lá no versículo 1 diz assim, ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Aí sim, versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Lolo, fica atento aí, porque os próximos textos não são muitos, mas eu vou precisar que você me ajude, tá bom, minha filha? Sim. Mas antes de mais nada, nós vamos orar, não é isso? Vamos falar com o nosso Deus. Antes eu quero cumprimentar os nossos irmãos João Costa e a Nair, que estão aí, já acabaram de chegar. Que Deus abençoe muito a vida dos irmãos. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, tua palavra acabou de ser lida e nós temos a grande responsabilidade, incumbência de expor, ó Deus, a Escritura. Tem misericórdia de nós e fala o nosso coração. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós começamos aqui com esse estudo, que na verdade, originalmente, não é um estudo, hein? Originalmente ele foi um sermão pregado em 1892. Desculpem. 1869, me confundi com outra data aqui, ó. Foi pregado dia 24 de outubro de 1869. Quem pregou? Spurgeon, o também conhecido príncipe dos pregadores. Então faz tempo, né, minha filha? Isso aconteceu. Esse sermão, eu falei para vocês na semana passada, bem como muitas obras de Spurgeon estão acessíveis aí, disponíveis, na verdade, no link do site www.projetospurgeon.com.br. Na semana passada minha esposa colocou e hoje eu vou pedir ou a ela ou outra pessoa que põe aí para nós o mesmo endereço, tá? www.projetospurgeon.com.br. Valdir Nascimento, boa noite. Vamos seguir em frente então, meus irmãos. Como eu disse,
Anota o nome do Valdir lá, meu filho. Valdir Nascimento. Valdir, só que eu coloquei Valdir. Tá. Na semana passada, nós falamos que este sermão foi pregado por Spurgeon com o seguinte tema: a membresia da igreja. E então nós ressaltamos aqui alguns pontos, dois na verdade, porque foram estes enfatizados pelo pregador à época, e nós abordamos enfaticamente sobre o primeiro ponto. Não falamos os dois, mencionamos os dois, mas enfocamos um só, porque senão ficaria muito grande, não daria tempo. Hoje a gente termina falando sobre o segundo, né? Mas aí eu tenho que lembrar a vocês qual é o assunto. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, vocês viram aí no contexto, está agradecendo a Deus pela liberalidade dos irmãos, apesar de tribulações, provações, pobreza. Muitos eles viviam em pobreza, e no entanto eles eram solícitos, eram liberais em dar, né, em contribuir, em ajudar o necessitado, e eles são elogiados por isso. E aí no versículo 5, o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Corinto, que eles fizeram além do que Paulo esperava. Eles deram a si mesmos a Deus, e depois Paulo diz: e a nós também pela vontade do Senhor. O que é que nós enfatizamos na semana passada? Os dias são complicados, os dias são difíceis. Antes mesmo da pandemia, eu não estou me referindo, quando eu falo de dias difíceis, não estou me referindo necessariamente à pandemia, mas os dias são difíceis já de bom tempo, né? Por que são assim? Porque nós vemos uma sociedade decadente, nós vivemos numa sociedade espiritual, moral, ética, em vários aspectos decadente, né? Moralmente, espiritualmente, eticamente, moral e eticamente estão associados, né? É uma sociedade em declínio, sobretudo espiritualmente. Em decorrência disto, nós perdemos parâmetros justos, perdemos parâmetros corretos, nós perdemos a noção, a sociedade perde a noção de discernimento, né? Ou perde a noção de discernir, melhor dizendo, entre o certo e o errado, né? Daí ocorre-se uma série de erros terríveis, erros que desencaminham as multidões e lançam-na para longe de Deus. Esse é o grande problema que nós vivemos. E esta realidade atinge as igrejas, porque a igreja está no mundo. E ela está no mundo de várias maneiras. Ela está no mundo não meramente fisicamente. A igreja absorve do mundo conceitos, seja pela internet, pela televisão, pelos jornais, pelas revistas, etc. Pelas escolas, né? Escolas que são verdadeiras formadoras de opinião, e por isso mesmo podem ser um instrumento danoso. Bom no sentido acadêmico, de preparar o profissional, mas quando entra em campos que não dizem respeito ao ensino secular, mas dizem respeito à vida cristã, à vida espiritual e outras coisas mais, aquilo que as escolas tentam passar se transformam em algo muito danoso, porque as escolas não têm lá representantes de Deus para falar, preparar e educar os alunos. Não é o papel do professor. Ele não foi chamado para esse fim. Então, a igreja está no mundo nesse sentido, mentalmente, no mundo, assimilando conceitos, desenvolvendo opiniões, formando opiniões. A igreja está no mundo vendo e aprendendo a aprimorar o pecado. É terrível isso aí, né? Ela deveria ser sal e luz, mas em vez de impedir que o mal se prolifere, cresça, ela acaba absorvendo o mal. Em vez de a igreja iluminar e mostrar como é que se deve viver, a igreja acaba vivendo como o mundo. Então, meus irmãos, a situação vem sendo difícil já de algum tempo. Veio a pandemia, ok? Nós experimentamos de uma maneira mais intensa
aquilo que já não era bom. E agora, quando nós precisamos aos poucos retomar a nossa vida cristã, o que é que nós vemos aí? Muita gente acomodada ao mundo, fazendo exatamente o contrário do que a palavra de Deus orienta. Utilizando aqui o texto de Paulo em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que está acontecendo com a igreja? O que é que está acontecendo com a membresia da igreja? Então a resposta vem neste sermão pregado por Spurgeon, que nos serve por base, ou nos serve como base, e o primeiro tópico diz muito, viu? Diz muita coisa. Quando Paulo escreve aos Coríntios, diz assim que eles fizeram além do que eles esperavam, não somente entregando a si mesmos a Deus. Então este foi o foco do estudo na semana passada. Que não importa o que eu queira fazer na vida, se eu não entendi, se eu não fui até Deus, se a minha vida não foi inteiramente entregue a Deus, todo o resultado do que eu fizer, pensar, tudo que eu for nessa vida estará prejudicado. Porque não terá participação ativa no sentido de concordância, no sentido de abençoar, no sentido de aprovar. Não terá esta participação de Deus. Terá uma outra participação ativa que será de reprovar, de condenar, de não abençoar. Então tudo isso está na Escritura. Mas aqueles que Deus chama, é o que nós vimos na semana passada, vêm sabendo que estão sendo desafiados a uma vida de muitas tribulações, de muitos obstáculos, de muitas lutas. Quem ouve Jesus chamando não vem pensando que a vida vai ser maravilhosa, no sentido de que tudo o que ele espera ou ela espera vai se realizar. Não. O convite de Jesus Cristo não é: vinde que eu te darei tudo o que você quer. Não é bem assim. Antes é um convite para que nós venhamos a Cristo para nos entregar inteiramente. Vou repetir: qualquer coisa que nós queiramos fazer sem que tenha havido uma entrega inteira, irrestrita, incondicional, lá atrás a Deus, então tudo que nós tivermos fazer, mesmo na igreja, perderá o seu sentido, porque não houve uma entrega total a Deus. Eu não pertenço a Deus ainda. Posso ter o meu nome arrolado na igreja, mas eu não me entreguei inteiramente a Deus como resposta ao seu chamado. Então, nós temos enfrentado desafios muito grandes, às vezes, para encorajar irmãos, para tornar o trabalho mais dinâmico, para convencê-los a fazer aquilo que está tão óbvio na Escritura. E é claro, nós fazemos isso porque é nosso trabalho. A igreja precisa mesmo incentivar, encorajar, despertar. Mas, meus irmãos, o cristão que veio e se entregou inteiramente a Cristo não vive empurrado. Ele não pega no tranco, né? Ele não precisa ficar sendo sempre empurrado para cima, porque normalmente a sua tendência está sempre para baixo. Não. Aquele que se entregou inteiramente a Cristo é modelo, é exemplo de conduta de vida cristã. Ele é aquele que impulsiona, que atua, que toma iniciativa, porque disse sim para Deus. Ele se entregou inteiramente a Deus. Hoje nós vamos passar para o segundo aspecto que está aqui no texto, quando Paulo diz que eles se entregaram também a nós, que é a expressão que Paulo usa lá em 2 Coríntios 8:5, né? Eles se entregaram também a nós. Então, coloquem aí, por favor, esse segundo ponto é a entrega que segue aquela consagração suprema. Então, é a entrega que segue a consagração suprema. Estou usando as mesmas palavras de Spurgeon no seu sermão para não modificar desnecessariamente, porque aqui já diz tudo.
Então, primeiro houve uma entrega a Deus. Qual é a entrega que se segue após a consagração a Deus? Esta entrega a Deus. Isso é o que nós vamos ver hoje aqui. Ok? Então, vou repetir. A entrega que segue a consagração suprema. Se alguém quiser anotar para nós, por favor, eu agradeço. Não é? Então, vamos lá. Vou repetir. A entrega que segue a consagração suprema. Então, esta entrega é o resultado natural de um cristão que se entregou inteiramente ao Senhor. Qual é? 2 pontos. Qual é esse resultado? Entregar-se à igreja. Entregar-se à igreja. Então, primeiro, ele entregou-se ao Senhor. E agora, como resultado desta consagração suprema, ele entrega-se à igreja. Então, o nascido de novo, meus irmãos, deve buscar imediatamente a comunhão com os demais servos de Deus, que amam a Deus, foram salvos pela sua graça. O que nós estamos dizendo aqui? Porque Spurgeon já estava dizendo antes, que nenhum cristão, alguém que seja transformado pelo poder de Deus, vai ficar inerte. É uma decisão imediata. Unir-se à igreja. O melhor exemplo que me ocorre neste instante é o de Saulo mesmo, que eu citei na semana passada, inclusive, que tão logo foi alcançado por Jesus na estrada para Damasco, Saulo agregou-se à igreja o mais rápido possível. Que grande homem foi o apóstolo Paulo, fundador de igrejas. Quem precisou ficar dizendo a Paulo o que fazer, quando fazer? Quem precisou ficar dizendo a Paulo, Paulo, ânimo, tenha coragem? Deus é que incentivava, Deus era o combustível de Paulo, não as pessoas. Então, todo nascido de novo, repito, deve buscar imediatamente a comunhão com os demais servos de Deus que amam a Deus e foram salvos pela sua graça. Essa entrega não é muito diferente daquela entrega anterior. Não. Por quê? Porque ela envolve a pessoa por inteiro. Ou seja, esta entrega não envolve apenas o meu nome. Põe o meu nome aí no hall da igreja. Põe o meu nome aí no livro de chamadas da escola dominical. Ou, eu não sou membro da igreja não, mas está aqui o meu dinheiro. Curiosamente, uma vez eu conheci uma pessoa que eu visitei, era membro de igreja, tinha o nome lá. Mas ela não ia à igreja. E ela disse assim, olha pastor, eu não estou indo à igreja não, mas eu sou fiel dizimista, viu? Aquilo não disse muita coisa, não me deixou muito animado, na verdade nada animado, porque não é o que Deus está pedindo, não é o mandamento de Deus inicial. Põe o seu nome lá no hall de membro da igreja. Não esquece de levar o seu dízimo. Não esquece de fazer presença nas reuniões. Deus não quer essas coisas separadas, elementos fragmentados, empatia, simpatia, trabalho ativo. Olha, eu sou pastor há quase 30 anos. Isso pode dizer muito, se eu for um pastor digno de ser chamado assim. Mas aqui aqueles tantos outros que prejudicaram igrejas, que provocaram divisões em igrejas, que colocaram irmãos contra irmãos, que dificultaram a vida em vez de facilitar, que não pastorearam o rebanho, pastorearam a si mesmo. Do que adianta dizer eu sou pastor há quase 30 anos? Vale nada. Não significa nada. O que adianta um crente dizer assim, eu sou membro da igreja, eu fiz história, eu inaugurei esta igreja, eu participei da construção, ou então tem muito de mim neste prédio, etc. Isso não significa nada porque Deus não está pedindo estas coisas. Não em primeiro plano. Elas vêm como resultado de uma entrega total. E nesse caso, elas são parte de uma entrega inteira da pessoa mesma. Então aquela pessoa que se entregou a Deus inteiramente, ao entregar-se à igreja, não vai entregar uma parte do seu tempo, uma parte do seu trabalho, do seu estudo, do seu dinheiro, seja lá o que for, não vai entregar uma parte. Tudo, ela vai entender que tudo pertence a Deus.
E então ela vai se dedicar à igreja com a mesma alegria, espontaneidade, voluntariedade com que ela se entregou a Deus, porque é um resultado natural. Esta é a questão. Então, agora vamos lá. Spurgeon pergunta, como isso pode ser identificado? Quais são os deveres que envolvem esta entrega à igreja? Não estou falando mais de uma entrega inteiramente a Deus. Isso nós falamos na semana passada. Agora nós estamos falando de uma entrega inteira à igreja. Então aí vem, num primeiro momento, o dever da consistência de caráter. Então, é uma frase longa, mas eu vou repetir caso alguém queira anotar. O dever da consistência de caráter. Dentro desse segundo tópico aí, pode colocar o númerozinho 1 aí, ó. O dever da consistência de caráter. Se alguém que já tornou-se membro da igreja e vive, apesar de ser membro, vive como quer, como lhe agrada, então é como Salomão diz lá em Eclesiastes 11:9. Agora sim, Luló. Vamos lá, a partir daqui, ó. Tá bom? Alegre-te, jovem, na tua juventude e recreie-se. Sim. Isso. O teu coração nos dias da tua mocidade. Andas pelos caminhos. Anda mesmo, aqui o papai anda pelos caminhos. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Para um pouquinho. Viram o que Salomão disse aí? Alegra-te, jovem, nos dias da tua juventude. Recreia o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. O que diz o final? Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Deus pedirá contas. Então, tá bom. De tanto me insistirem, falar assim, olha, você precisa mudar de vida, precisa estar para a igreja, precisa se batizar, etc e tal, ser membro da igreja. Aí tá bom, eu me torno membro da igreja. Ninguém vai me incomodar mais. Ok? No entanto, eu vou continuar levando a vida que eu queria, que eu quero, que eu gosto, que eu tinha antes. E não quero que ninguém me critique, porque agora eu já estou na igreja. Ah, gente, não funciona dessa maneira. A palavra de Deus, quando fala de uma entrega total a Deus, mostra que o resultado dessa entrega total a Deus envolve mudança de vida. Uma mudança inteira de vida. E essa mudança de vida inteira vai ser demonstrada por uma entrega inteira ao serviço, à igreja. Nós não estamos falando aqui de uma entrega isolada a Deus, não. Primeiro Deus, depois a sua igreja. Então, se nós somos membros da Igreja de Cristo, nós precisamos estar atentos quanto ao modo como nós vivemos em todas as esferas da nossa vida, começando pela família. Costumo dizer, e aqui eu coloco entre parênteses, que a família é um importante laboratório de avaliação sobre quem nós somos. Aí você pode estender isso também ao trabalho, à sala de aula, né? Seja lá no ensino fundamental, no médio, na faculdade, nas muitas ocasiões em que nós nos encontramos sozinhos, fora do alcance dos olhos dos outros. Agora eu vou saber então se eu realmente me entreguei inteiramente a Deus. Então, não basta ser um assistente, mero assistente da escola dominical. E eu vou dizer mais, hein? Às vezes é uma luta, ó, isso aqui, para convencer o povo, algumas pessoas, ou muita gente, e não é por causa da pandemia não, hein? Repito, muito trabalho dá convencer pessoas a estarem na escola dominical. E neste texto, Spurgeon está dizendo que não basta ser mero assistente da escola dominical. Olha que situação complicada. Se eu já sou aluno,
se eu já sou assistente, isto não prova que eu já me entreguei inteiramente a Deus. Então, se eu estou ausente, é pior ainda. Analisou a situação? Vou repetir. Quem já se entregou inteiramente a Deus será um aluno aplicado, mas não é só na escola dominical. Será aplicado lá no ensino fundamental, no médio, na faculdade, porque isso eu vou falar um pouco mais sobre isso lá adiante. Então, Spurgeon está dizendo, não basta ser um mero assistente na escola dominical, de um culto dominical ou de qualquer outra reunião realizada pela igreja. Não. Aí ele continua dizendo que é um ato de hipocrisia ser alguém diante dos membros da igreja e ter outra postura nos demais momentos em que nós estamos diante dos olhos das pessoas que acabam servindo a Deus, né, partindo da igreja, com aquela inteireza de coração, ou diante dos olhos daqueles que estão no mundo. De qualquer modo, os olhos, há muitos olhos voltados para nós, né? Os olhos daqueles que estão em Cristo estão voltados para nós. E os olhos daqueles que não conhecem a Cristo estão voltados para nós. Então nós precisamos estar cuidando da nossa reputação como cristãos. Então, neste ponto da dissertação, Spurgeon inclui o engajamento nos trabalhos da igreja, como eu falei, não é? Então, vamos ver o que ele diz aqui, ó. Qualquer um vem no domingo, mas até onde sei, aqui seria o domingo, né? Qualquer um vem ao domingo, mas até onde sei, nem todos eles vêm de enxergar, né? Ah, agora eu entendi, por isso que está no domingo, aqui é ver de enxergar, né, Lô? Então, qualquer um vê, aqui não seria vem, é ver. Não, tá certo. Tá certo, ele via mesmo. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Ó, qualquer um vem aqui que atrapalhou o papai, minha filha. É ao domingo. E não Nossa, no domingo. Então, qualquer um vem ao domingo. Isso aqui é palavra de Spurgeon, coitado. E alguém que traduziu errou aqui, né? Mas até onde sei, nem todos eles, aquelas pessoas que vêm ao domingo, nem todos vêm em uma segunda-feira na reunião de oração. Nosso caso aqui em Bauru é terça, né? Nem todos vêm. E não vêm ao serviço. Esse aqui, ó. É porque antigamente era um E com circunflexo. Agora são dois Es. Aqui, ó. Vem de ver. Não é vem de vir. Ó. Então, para não confundir, né? O que Spurgeon está dizendo? Qualquer pessoa pode vir à igreja ao domingo. Aí ele diz, até onde eu sei, nem todos aqueles que vêm ao domingo vêm na segunda-feira a uma reunião de oração. Ó, o problema. Aqui é um A craseado, e aí traduziram com A sem crase. Aí o papai fica doido, né? Então, nem todos vêm ao serviço de uma segunda-feira, uma reunião de oração, nem todos vêm ao serviço do dia da semana, uma reunião de estudo bíblico, sei lá, outra reunião qualquer, que reuniões são realizadas na igreja, lá no templo, lá na casa de oração. As reuniões e os serviços que acontecem no dia de semana são, olha, isso aqui é interessante demais. As reuniões e os serviços que acontecem na igreja durante a semana são uma poderosa prova. Spurgeon está trabalhando com a prova de que eu me entreguei inteiramente à igreja, certo? Então ele está dizendo, as reuniões que ocorrem durante a semana, é que Spurgeon viveu num período diferente do nosso, né? Agora está pior. Aqueles que se limitam ao culto vespertino estão sendo provados até no dia de domingo agora. Sempre foram, né? Sempre foram. Muitos, continua Spurgeon dizendo, muitos não podem frequentar, eu sei. Isso é claro, é tranquilo, ninguém precisa ficar, será que Spurgeon não sabia? Será que o pastor Marcos não entende? Não, a gente sabe. Mas existem alguns que deveriam estar presentes e não estão. E em verdade, disse Spurgeon, todos vocês, enquanto têm oportunidades,
tenham cuidado de não se tornarem frouxos a respeito disto. Eu tenho que ir à igreja domingo, pronto, é sagrado. Já é alguma coisa para quem não faz nada, mas não é nada quando visto aos olhos de Deus e a vida que Deus propõe, que é nada menos do que ser imagem e semelhança de Jesus. Quem vai chegar lá indo ao culto na igreja? Um durante a semana, um durante o mês. Quem vai chegar a ser imagem e semelhança de Jesus se está chafurdado, absorto, envolvido demasiadamente com outros compromissos? Não sei. No item 2, Spurgeon nos diz o seguinte, que outro dever de todos os membros da igreja é ajudar e consolar uns aos outros. Os cristãos precisam saber, por experiência de vida, o significado de... O que está escrito aqui, Loló? Chorar com os que choram. O que mais? Assistir às viúvas e os órfãos. O que mais aqui? Atentar para os pobres. Cumprindo as palavras que foram ditas pelo apóstolo Paulo. Loló, Gálatas 6:9. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Está em Gálatas 6:9, né? O que é apenas resto para nós, meus irmãos, diz Spurgeon, alguma migalha, né? Deve ser dado aos pardais, ele diz. Mas os irmãos na fé devem receber o maior e o melhor do que o cristão pode dar. Por que ele diz isso? Porque o meu irmão na fé é mais do que a minha filha de sangue. Muito mais. Bom, graças a Deus, elas duas coisas, né? Minha irmã na fé e minha filha também, não é minha irmã não, é minha filha de sangue, né? As duas coisas. Mas olha, de tudo que a Lulu é para mim, o que ela é de mais importante, minha irmã em Cristo, que vai estar comigo na eternidade, com Cristo. Agora, eu cuido da Lulu porque é minha filha, ela vai crescer, se eu estiver bem de saúde, com disposição e tal, vou ajudá-la também enquanto eu puder. Mas e se não fosse a Lulu? Se fosse um estranho, mas que fosse da família na fé? Então, Spurgeon está dizendo, ele está repetindo o que Paulo já colocou lá. Façamos o bem a todos, né? Enquanto nós tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. 3. Todo membro da igreja deve procurar se entregar à igreja no sentido de fazer a sua parte em toda a obra da igreja. Então é muito desconcertante, meus irmãos, estar arrolado na membresia de uma igreja e não ser mais do que alguém que ocupa um lugar nos bancos da congregação. Certamente não está em questão aqui algum tipo de ativismo religioso, né? O que é isso? Tarefas em demasia que não produzem qualquer progresso na vida cristã e ainda podem até levar à exaustão, cansaço. No entanto, todos os que foram chamados por Jesus compreenderam bem o significado daquelas palavras ditas aos apóstolos. Lá em João 15,16, Lulu, aqui, ó. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Então eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Está em João 15,16. Jesus diz mais ainda aqui, Lolo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. João 15,28. Tenho 10 minutinhos para terminar. Então é fundamental que o cristão seja útil na sociedade, claro que é. Mas o fato de ser cristão faz dele um destaque onde quer que ele esteja. Cuidado, Lulu, está balançando bem a câmera ali, tá? Então, olha, o fato de ser cristão faz dele um destaque onde quer que ele esteja. Então, observe o que Spurgeon diz aqui sobre isto. Você é um trabalhador. Bem, esta é uma posição honrosa e toda honra deve ser dada ao homem que trabalha duro. Porém, sua religião, a sua fé permeia e dá qualidade ao seu duro trabalho. Você sente em todo momento que, sobretudo, deve ser um cristão? Então, não me importa o que você seja,
quer seja um ferreiro, um varredor, um rei, um limpador de chaminés, naquela região ainda tem muitas e havia mais na época de Spurgeon. Spurgeon está dizendo, isso não importa. Qual é a sua profissão? Não importa. O primeiro e o mais importante é que você seja um cristão. E todo o resto deve se subordinar a isto. Então, ficou muito claro, não é, gente? Que, em primeiro lugar, eu tenho que me entregar a Deus. Segundo, eu vou me entregar ao seu reino, à sua igreja visível. E, obviamente, que eu levarei comigo a igreja por onde quer que eu for, porque eu sou parte dela. Então, na escola, no trabalho, onde eu moro, no condomínio onde eu moro, no prédio, apartamento, casa, seja na vizinhança, onde for. Muito bem. Eu acho que vai dar para terminar isso aqui, mas eu vou ter que correr para chuchu, hein? Não vai dar tempo sim. Terceiro e último lugar, gente, para terminar. A relação entre o cristão e a igreja. Alguns podem dizer que já se entregaram a Cristo, mas não têm nenhuma intenção de se entregarem à igreja. No entanto, esta é uma condição impossível. Impossível. Não, eu quero me entregar a Cristo, mas eu não quero me entregar à igreja. Bom, considerando o fato que a igreja é uma instituição divina e humana, ela só pode ser considerada desta forma por causa dos dois elementos que a definem: divino, Deus, e humana, aqueles que foram transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo. Na Bíblia, a igreja também qualificada como organismo vivo e casa espiritual. Veja o que Pedro diz lá na primeira epístola, capítulo 2, versículo 5. Aqui, Lolo. Vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados a casa espiritual. E Paulo, que vai dizer sobre o corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então é assim. Qual é a utilidade de um tijolo fora do edifício? Fala para mim. Qual é a utilidade de qualquer membro desligado do corpo? Nenhuma. Então, com a nova modalidade, alguns aí chamados crentes desigrejados, né? Vejam quantas desculpas têm sido dadas. Eu não posso assumir compromissos. Pastor, eu quero ser parte dessa igreja, mas eu não posso assumir compromisso. Eu não quero ficar preso, eu não posso ficar preso a nada. Olha, quando alguém diz isto, já está declarando claramente que nega o verdadeiro significado de servir a Deus. Não quero servir a Deus, não posso servir a Deus, não tenho tempo para servir, não posso assumir compromisso com a igreja. Não posso. Outra desculpa. Talvez eu não consiga perseverar até o fim, não consiga ficar firme. Ora, como um cristão é capaz de persistir em tantas outras coisas que faz lá fora da igreja, mas na igreja não consegue? Como isso é possível? Como é possível insistir numa carreira profissional apesar dos pesares? Como é possível insistir nos estudos apesar dos pesares? Como é possível insistir em tantas coisas, mas quando o assunto é igreja, corpo, edifício de Cristo, edifício onde Cristo é a pedra fundamental, corpo onde Cristo é a cabeça, e alguém vai dizer assim, eu não acho que eu não vou conseguir perseverar? Meus irmãos, como eu posso explicar isto quando eu me vejo em relação ao mundo perseverando em tantas outras coisas fúteis? Fúteis no sentido de que passam, que murcham e ficam, não é? Outro argumento, a igreja é imperfeita, pastor. A questão que eu levanto aqui é quem é perfeito? Os perfeitos já se encontram na igreja gloriosa, nos céus. Neste mundo, ninguém achará uma igreja perfeita. Outro argumento, tem muitos cristãos, muitos crentes são maus. Ok? Onde estaria a nossa total transparência, franqueza, honestidade, bondade? Onde estaria a minha, de um modo particular? Eu estou dizendo que eu sou bom? Quando eu digo que os cristãos são maus? Nós não tropeçamos em todas essas áreas que eu mencionei aqui. Normalmente os que se unem à igreja recebem muito mais da igreja do que oferecem de si mesmos a ela. Percebam nas palavras de Spurgeon, quando eu me uni à igreja,
eu senti que receberia muito mais bem do que eu poderia retribuir-lhe. E com todas as falhas que vi ao viver estes 20 anos ou mais na igreja cristã, posso dizer-lhes, como homem honesto, que os membros da igreja são os excelentes da terra, nos quais está todo o meu deleite, ainda que não sejam perfeitos e realmente estejam a grande distância de o serem. Se fora do céu fosse buscado alguém que realmente viva perto de Deus, esses são os membros da Igreja de Cristo. Lindas palavras de Spurgeon, lindas. Muitos cristãos ainda diriam, não, eu não quero a igreja porque os crentes, os cristãos são falsos, são hipócritas, já sei lá, né? São falsos. Bom, embora isso possa realmente acontecer, não é suficiente para afirmar que todos os cristãos são assim, todos os membros da igreja são falsos e hipócritas. Ninguém pode falar isso. Por outro lado, quantos de nós afirmaria indubitavelmente que são sempre e totalmente verdadeiros em tudo, honestos em tudo, perfeitos em tudo? Quem de nós jamais tropeçou em alguma cilada do engano? Em alguma sutileza de preferir a empatia com as pessoas do que a verdade? Quem já não trocou a simpatia, o relacionamento, por uma mentira, para não falar a verdade e perder o amigo? Quem não fez isto? Todos temos que avaliar com muita cautela. Spurgeon diz, existe muito boa quantidade de respeitáveis cristãos de ouro no mundo, inclusive ainda na igreja, e podem estar certos disso. Em último lugar, vou terminar na hora, que bom. Alguém poderia dizer assim, se eu me tornar um cristão, eu acho que eu não serei respeitado na sociedade. Como é que as pessoas vão me ver? Bom, não é preciso ir muito longe quanto a este argumento aí não, né? Basta olhar para Cristo, cabeça da igreja. Isaías disse que ele não tinha beleza e nem formosura. Ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça. E ele foi morto como um terrível malfeitor. Pessoas que pensam dessa maneira, eu não posso dizer que sou um cristão, eu não posso dizer que sou um crente. Gente que pensa assim, que fala assim, deveria antes pensar no seguinte, será que Deus não tem vergonha de mim? Será que Cristo não teria vergonha de mim? Será que a igreja de Cristo não teria vergonha de mim? É o contrário. Porque quem está perdido sou eu, quem precisa de Deus sou eu. Quem está sujo por causa do pecado sou eu, não é a igreja, que foi lavada, purificada, perdoada pelo sangue de Cristo Jesus, não. Então nós temos que parar, refletir e avaliar. Então eu concluo rogando a Deus que Ele, por misericórdia, nos ajude a compreender que não basta dizer às pessoas, eu sou de Deus, eu me entreguei inteiramente a Deus, eu mostro que isso é verdade na medida em que eu me entreguei também, ou me entrego inteiramente à igreja de Cristo, não é? De coração, não para cumprir algum protocolo, não para satisfazer alguém, mas porque eu quero, porque eu amo, porque está no meu coração, eu pertenço a este reino. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus, e os seus servos também não o são. Que Deus grave no nosso coração estas palavras e nos abençoe. Amém. Muito bem, nós vamos orar porque estamos chegando às 20 horas e 30 minutos. Quem vai nos conduzir a esta oração, Lolo? Quem é que vai, Lolo? Você, né? Mas você tem que falar mais alto, você está meio tímida, né? Aí você faz uma oração, agradecendo a Deus pelo nosso estudo e depois então eu vou despedir-me de vocês todos que estão aí, tá bom? Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais uma noite que o Senhor nos deu. Obrigada por este estudo bíblico, Senhor, que nós fizemos. Que as pessoas tenham aprendido mais, Senhor, da Tua palavra. Cuide de cada uma delas, Senhor, para que o Senhor mude o coração de cada uma delas, Senhor. E cuide que todos nós tenhamos uma noite muito feliz e abençoada, Senhor. Cuide de todos nós.
livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos despedir então do povo? Ó, gente, quero lembrar, como eu avisei lá no início do estudo, sobre o nosso irmão Nivaldo, né? Nosso irmão Nivaldo, Deus o chamou hoje pela manhã para a eternidade, e amanhã às 9h30, se Deus quiser, estaremos realizando lá o ofício. Então, quero me despedir aqui do Ronieri, do Rony, quero despedir-me também da dona Zilda, do Del, da Ju, da Tayane, da Luzia, da Josmaria, Josi, né? A Joaninha Lafayette, a Josi e o Cardoso, né? A Joaninha Lafayette, a Rejane Soares, a Vânia, Júlia, Isa, ao Diácono Reginaldo, a Luciana Alves. Essa é filha da dona Zilda, né? Aqui, ó, eu acho. Nossa. A Beth Santos e a dona Alvina, Maria de Fátima, o Claudemir, quem mais? A Maria de Fátima, os nomes que me apareceram aqui, viu, gente? Presbítero Robson Quadros, Valdir Nascimento, a dona Maria Xavier, ao Jean e a Edna, o seu João Costa e Dulce. Não, o seu João Costa e a Nair. Ô, Nair, desculpa, perdão aí. Dona Dulce, seu Nilson. Não pode faltar o casal, não pode faltar não aí, viu? E quem mais? A Kelly, Thomas e o pequeno Davi. Renata, boa noite. Laurivete, a todos vocês e aqueles que eu não falei o nome, que não apareceu para mim, eu agradeço pela participação e rogo a Deus que abençoe o seu coração e que você se certifique que a sua vida é de Deus, que você está se entregando inteiramente à obra de Deus, viu? Ligado à igreja e vivendo o cristianismo, o evangelho, por onde esses pezinhos aí andarem. Oremos pela família do seu Nivaldo e até domingo às 9 da manhã, se Deus nos permitir. Até breve. Tchau, gente. Eu desligo, né? Eu desligo.